Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas que o se humilha será exaltado. Convencidos, mas não em Cristo. Minha irmã, meu amigo que ouve essa mensagem, diante do texto exposto, nós podemos entender algumas realidades sobre o que muitos de nós temos vivido nesse tempo, em termos de religiosidade, em termos de religião, até mesmo dentro da igreja que se diz Igreja de Cristo. Muitas pessoas estão envolvidas num ritual religioso, num contexto religioso, e acham que estão com a vida corretas, inteiras e fazendo a vontade de Deus. E na verdade não estão vivendo uma vida essencial para Cristo. Estão vivendo para um contexto religioso, estão vivendo para uma doutrina, para uma denominação, para um ritual. E não experimenta a verdadeira comunhão com Deus. E muitas vezes nós nos convencemos que estamos certos, muitas vezes nos convencemos que estamos no caminho e na obra de Deus, mas só Deus pode sondar e conhecer o coração e realmente confirmar se nós estamos vivendo a vontade dele ou não. Não somos nós que determinamos se estamos na vontade de Deus ou não. É Deus que nos valida, é Deus que nos confirma na vontade e no propósito dele. E muitas vezes a gente cai no mesmo erro do fariseu mostrado no texto. Muitas vezes a gente está a semana inteira na igreja, todo final de semana, está participando de todas as atividades, está fazendo orações, mas está com o ego inchado, está com a autoconfiança em si mesmo e não em Deus, para depender de Deus. Está fazendo e fazendo coisas, está entregando, está mostrando e mostrando serviço, está fazendo para todo um contexto religioso, mas não está vivendo aquilo que Deus determinou para a tua vida. Durante a tua semana, quando tu está em casa, você não está desfrutando de uma comunhão, de um relacionamento com Deus, em sua vida de oração, em sua vida de intimidade. Você não está reconhecendo que precisa de Deus. Entrou num ativismo religioso. Então você pode se achar mais espiritual que os outros, está fazendo mais que os outros, está entregando mais que os outros. Você está convencido que você está vivendo para Deus, da forma que você está vivendo. E aí, por você não estar convencido e achar que está certo, você acha que está no direito de apontar os erros dos outros, está no direito de ver os erros dos outros e fazer aquele comentário com os outros irmãos para ajudar em oração. E na verdade você está nada mais, nada menos do que sendo um orgulhoso, querendo apontar os erros dos outros e se sair bem na fita, se achar melhor que as outras pessoas. São marcas registradas de quem tem um espírito religioso de fariseu, é de apresentar suas obras, de apresentar aquilo que gosta de fazer. Mas este não é o sentimento de que tem uma experiência ou encontro real com Cristo. Quem tem uma experiência ou encontro real com Cristo, primeiro reconhece que é pecador, reconhece que precisa da ajuda de Deus, reconhece que precisa que Deus o confirme e o valide na fé. Foi o que o pecador publicano disse. Ele chegou diante de Deus e disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano, ele reconhecia o lugar dele, que ele precisava de Deus e que ele dependia de Deus para ser algo e ser alguém. Ele sabia que a partir do perdão de Deus ele poderia viver uma nova vida, sair dali redimido por Deus e não por suas próprias obras, sair redimido por Deus e não porque ia todo dia, todo tempo para o seu local religioso. Não, ele sabia que era uma experiência dele com Deus, não era uma experiência dele com as suas obras, não era uma experiência dele com a sua autoconfiança, não era uma experiência deles com a sua própria razão. Hoje, por meio desta palavra, o Senhor te chama a uma reflexão. Talvez você esteja vivendo uma vida convencida diante de Deus. Você está lá, numa linguagem bem rasteira, você está lá batendo ponto nos seus compromissos religiosos, batendo ponto para mostrar que é uma pessoa espiritual e, na verdade, a sua vida não está diante de Deus. Você não tem sido transformado.
você não tem frutificado diante da presença de Deus, você não tem apresentado humildade na presença de Deus para reconhecer que precisa do Senhor, da ajuda do Senhor, você não tem olhado para si mesmo e não tem reconhecido fragilidades para se colocar diante de Deus, mas não, prefere ver o erro dos outros, prefere ver as necessidades dos outros, para que você não encare a sua própria realidade. Hoje Cristo, por meio dessa palavra, te chama a ter uma comunhão com Ele, a ter um relacionamento com Ele e não viver por meio de um sistema religioso. Esse é o chamado de Deus para você agora. Abra o seu coração, entregue sua vida a Jesus, abra mão de toda a autoconfiança em si, de ser convencido naquilo que você acha que está fazendo para Deus. Coloque sua vida diante de Deus e ore e pergunte: Deus, é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida? Eu estou no lugar certo, eu estou fazendo o que é certo, é aprovado pelo Senhor essa minha atitude, é aprovado pelo Senhor isso que eu tenho vivido. Isso é se colocar na dependência de Deus, é esperar uma resposta de Deus, é se submeter à vontade de Deus. Que eu e você possamos agir como publicanos, no sentido de depender de Deus, no sentido de ser aprovado por Deus, no sentido de receber o perdão de Deus e viver uma nova vida em Cristo, em nome de Jesus.